Oi, som. Estão me ouvindo bem? Tá, legal. Tá bom o áudio? Tá, boa tarde, galera. Meu nome é Arthur, eu sou o Alexandre e o Lucas Kanashiro. Nós vamos estar apresentando aqui para vocês pequenos passos para desenvolver códigos mais seguros. Primeiro a gente vai se apresentar aqui, falar um pouco de cada um, e a gente vai entrar no contexto da palestra aí para mostrar um pouco do que vai ser essa palestra para vocês. Bom, eu sou o Arthur, eu fiz engenharia de software na Universidade de Brasília, sou formado agora e trabalho no Laboratório Avançado de Desenvolvimento de Software lá da universidade também, hoje trabalhando no projeto do software público brasileiro, e também sou sócio da Cooperativa de Tecnologias Livres de Salvador, que é a Colivre. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, assim como o Arthur, também sou graduado pela Universidade de Brasília em Engenharia de Software. A gente trabalha juntos no desenvolvimento do novo portal do software público, lá trabalhando com algumas ferramentas. A que eu trabalho mais especificamente no momento é a ferramenta Colab, que é uma ferramenta de integração de outras ferramentas. Acho que a princípio é basicamente. No caso, todos nós, né, eu ainda estou me formando agora em engenharia de software. Eu sou contribuidor ativo da comunidade Debian, e todos nós trabalhamos no contexto desse projeto de portal software público. Surgiu mais uma necessidade, a gente começou a discutir algo sobre segurança de código, como é que a gente pode desenvolver nossos códigos de maneira mais segura, etc. Então, e também baseado em algumas pesquisas que a gente realiza lá na universidade, a gente veio trazer um pouco do que a gente já viu sobre isso, e aí agora o Arthur vai iniciar aqui a palestra. Pois é, a palestra é justamente essa, pequenos passos para desenvolver códigos mais seguros. Nenhum de nós três somos especialistas em segurança de software, mas a gente vai estar tratando justamente esse ponto específico de segurança, que na verdade, tirar essa ideia de que você precisa ser especialista em segurança para você tratar de segurança dentro do seu código. Então, a palestra é justamente para trazer pequenos passos, ideias de quais são os passos iniciais que você pode tomar dentro do seu desenvolvimento normal, se você é um desenvolvedor de software, claro, que você pode fazer tecnicamente para começar a cuidar um pouco mais da segurança do seu código, né? E a ideia é que você, com passos normais, passos simples, né, pequenos passos mesmo, você consiga já, aos poucos, melhorar já a qualidade interna do seu código, mais especificamente, melhorar a segurança do seu código. A agenda a gente vai passar um pouco sobre a verdade sobre segurança, uma introdução, conceitualizar um pouco sobre segurança de software mesmo, fazer uma reflexão básica sobre quem é o responsável pela segurança, né, do software. A gente vai mostrar um pouco como a segurança de software deveria estar incluída dentro do ciclo de desenvolvimento normal do software. Falar um pouco de como você pode alcançar a segurança do seu software, como você pode melhorar a segurança do seu software através da melhoria da qualidade interna do seu próprio software. E também como você pode tratar a segurança do seu software através de atacando vulnerabilidades específicas relacionadas à sua linguagem de programação, relacionadas ao seu código específico. E, por fim, a gente vai mostrar também um conceito de análise de código, né, análise estática de código, e como a gente utiliza isso também, né, dentro desse contexto de melhoria de segurança, e citar algumas ferramentas que podem ser utilizadas para apoiar esse trabalho aí. Bom, a verdade sobre segurança basicamente é um conceito que a gente viveu, e é uma coisa que essa ideia de segurança a gente procurou bastante através do nosso trabalho de conclusão de curso e envolvimento dentro de projetos, porque a gente não tinha disciplinas específicas dentro do nosso curso de engenharia de software da Universidade de Brasília que tratavam segurança de software. E, na verdade, a gente viu também que vários outros cursos de programação ou de ciência da computação também, às vezes, não têm disciplinas específicas obrigatórias que tratam esse assunto de segurança de software. E, principalmente, disciplinas práticas, né? Existem, sim, disciplinas. No nosso curso, por exemplo, teve disciplinas optativas, que são quase obrigatórias, mas optativas que falavam um pouco de segurança, mas de um conceito bem superficial, a gente não conseguia ver nada prático de que forma a gente podia estar atuando em cima desse assunto, né? Ou seja, na prática a gente tem muitos desenvolvedores ainda
que não conhece muito sobre, não tem conhecimento necessário sobre o assunto, né, de segurança, não sabe, às vezes, como dar um passo inicial mesmo para começar a melhorar essa questão de segurança dentro do seu código. Não é um assunto comumente abordado nos cursos. Muitas vezes a gente vê também que as próprias metodologias de desenvolvimento, elas não trazem esse conceito de tratar a segurança, esse conceito de práticas específicas de segurança dentro do próprio ciclo de desenvolvimento, né? E muitas vezes isso é tratado até como uma coisa bem externa ao desenvolvimento de software. Às vezes você tem um grupo específico para tratar aquele desenvolvimento e numa fase muito específica do seu projeto, né? Não na fase completa, não é uma coisa natural do ciclo de vida do desenvolvimento. Isso é uma coisa que é importante também falar, que é justamente a segurança acaba sendo implementada fora do ciclo de desenvolvimento normal de software. A gente vai ver que isso é uma coisa errada, que o ideal é que a gente, desde o início do desenvolvimento, a gente já comece a se preocupar com esses aspectos de segurança, certo? E a realidade é que existe um elevado número de vulnerabilidades conhecidas. Mais para frente a gente vai mostrar que existem vários catálogos, vários bancos de dados, na verdade, relacionados a vulnerabilidades que mapeiam exatamente erros comuns, né, vulnerabilidades comuns que existem no mundo. Só para critério de dado aí, aproximadamente 3.500 vulnerabilidades são reportadas por ano, né, para essas bases de dados de vulnerabilidades, né. Dados do NIST, que é um instituto de normas lá dos Estados Unidos, americano, de 2005 apontava que 80% dessas vulnerabilidades que são reportadas o tempo todo são exploráveis e estão ligadas à má codificação. Ou seja, existe um problema que existe muitas vulnerabilidades que violam as regras de segurança de software em geral, justamente porque a gente não tem muito conhecimento de como tratar isso. E pior ainda, 80% dessas vulnerabilidades, desses problemas, estão relacionados ao trabalho que eu realizo, né? Que no caso é o trabalho de codificação, que é o trabalho de desenvolvimento do código de software, que boa parte de vocês também deve realizar. Então, se a gente parar para pensar, quem é o responsável por isso? Se eu sou responsável pelo código, eu também deveria estar sendo responsável pelos problemas que esse código vai gerar. No caso, pelos problemas de segurança, pelas vulnerabilidades que eu vou estar inserindo dentro desse código, né? Então, pensando assim um pouco, trazendo um pouco do nosso curso e trazendo um pouco também da ideia do mercado, hoje tem se pensado bastante em perfis de desenvolvedores que estejam fora da caixinha, né? Que tenham um perfil mais completo, que consigam flutuar melhor entre as atividades de desenvolvimento de software, não só na codificação, mas consigam exercer papéis de gestão, papéis de conheçam bem de requisitos. Muito disso vem dos métodos ágeis também, que sempre pensam também nesses papéis mais genéricos, né? De desenvolvedores que conseguem flutuar bem entre as áreas de software. E a gente traz também que é importante que esse desenvolvedor que tem esse perfil heterogêneo também comece a ter essas qualidades de saber como tratar bem a segurança. Por quê? Porque ele é o responsável diretamente por esse dado aí de 80% dos problemas está relacionado ao trabalho que ele executa, certo? A gente vai entrar um pouco agora na parte de segurança aqui para conceitualizar melhor em cima do que a gente está falando mesmo. Só continuando um pouco da fala do Arthur, lógico, tem os 80% que estão diretamente relacionados com a codificação, mas a gente sabe que a segurança envolve todo um contexto, que vai desde a parte do hardware até a questão da organização da qual o software vai estar envolvido. Não adianta tratar uma coisa só em uma parte e deixar as outras defasadas. A gente acaba deixando lacunas, elos fracos, que são aproveitados em ataques ou até mesmo em falhas acidentais, mas que podem ocasionar muito prejuízo para a empresa, para a organização ou para a entidade que estiver trabalhando com esse software em questão. Em relação à segurança de software, ela tem basicamente 4 pilares, aqui está mostrando 3, mas está faltando mais um, que é confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. O que são esses? Confidencialidade é basicamente a gente garantir que, se eu tenho uma determinada informação, só vai ter acesso a essa informação quem for realmente, para quem ela for voltado. Não necessariamente todo mundo tem um acesso à informação que eu quero que seja restrita somente a pessoas que têm determinada responsabilidade. A questão de integridade, de que, se eu, por exemplo, se eu estou tratando uma determinada informação, se eu estou fazendo um determinado processamento ou executando uma determinada funcionalidade, aquilo tem que ser feito
da maneira com que foi preparada para fazer, ou aquela informação tem que ser disponibilizada da forma como ela tinha sido preparada para ser feita. E que não ocorra, por exemplo, uma alteração no meio que distorça de algum modo essa informação ou esse processamento. A questão da disponibilidade, que também é uma coisa essencial nos dias de hoje, de que um software, a partir do momento que você está disponibilizando um software enquanto um serviço, ou mesmo como um produto, mas utilizando ele em alguma instância, ele precisa estar disponível para você, e aí, lógico, essa disponibilidade pode ser mais ou menos flexível de acordo com o contexto, mas de modo geral, para o momento em que o software é necessário, ele precisa estar disponível. Se você vai, sei lá, se a Google, por exemplo, hoje, os servidores dela caíssem por 1 segundo, provavelmente teria alguns milhões de prejuízo. É uma coisa, disponibilidade também é algo que impacta muito na segurança, e um dos tipos famosos aí de ataques são ataques de negação de serviço, né? E autenticidade, que é você garantir que quem está fazendo determinada funcionalidade, quem está executando determinada funcionalidade ou disponibilizando a informação é exatamente a pessoa que está responsável por isso. Se eu digo que estou disponibilizando uma determinada informação, eu garanto que a fonte dela é íntegra. Aí um pouquinho sobre o conceito do que é um software seguro. Lógico, vão ter várias abordagens de como se definir o que é um software seguro. Não existe software 100% seguro, isso é fato, e eu acho que todos aqui já passaram por esse debate em algum momento para chegar a essa conclusão que é um pouco óbvia, de que sempre, lógico, sempre vai ter um modo, sempre vai ter uma falha que possa ser explorada. Exatamente por isso que a questão de segurança é um negócio que evolui ao longo do tempo e vai estar em constante evolução. Mas um software ele precisa ter um nível aceitável para o contexto em que ele se aplica. Se eu tenho, por exemplo, um software crítico, um sistema crítico, um sistema, sei lá, de um hospital que coordena um determinado equipamento para uma pessoa no UTI, ele não pode falhar. Ele tem que ter o nível de segurança dele em relação a tratamento, em relação, sei lá, a possíveis coisas do ambiente, falta de energia, pico de energia, uma alteração humana mesmo, ele tem que ter um nível de segurança muito grande para permitir, dentro daqueles pilares que eu tinha falado, por exemplo, no caso de disponibilidade, por exemplo, de que ele vai executar aquilo e não vai falhar. Tem outros contextos que são mais flexíveis, então esse próprio nível de estabilidade que a gente fala, do qual ele vai funcionar, lógico, existe uma flexibilidade, a gente não consegue aplicar uma estabilidade de 100% para um software o tempo inteiro, mas existem níveis aceitáveis que vão depender do contexto. E aí, falando um pouquinho sobre vulnerabilidade, que é uma das áreas em que a segurança de software entra, que é o modo como determinadas falhas, fraquezas, ou o que o Arthur já tinha falado anteriormente sobre problemas de má codificação, podem ser explorados para você, basicamente, violar políticas de segurança da empresa, do software para a qual que está executando uma determinada funcionalidade. Isso pode acarretar numa falta de disponibilidade, por exemplo, um ataque de DOS, uma falha de autenticidade, você colocar um tipo de ataque que você possa, por exemplo, simular que você está sendo uma determinada página do banco, sendo que você não é, entre outras. Aí, dentro dos conceitos de vulnerabilidade, seguindo também um pouquinho sobre definir o que é uma vulnerabilidade, sobre como definir que características que vão dizer que uma determinada coisa é uma vulnerabilidade, isso é um negócio muito abstrato. Não dá para eu dizer que, existem essa vulnerabilidade que acontece isso, isso e isso. É algo muito abstrato, algo que ainda está se amadurecendo muito. A segurança em relação ao software é algo que está crescendo nos últimos anos, mas ainda precisa amadurecer bastante. Existem uma série de definições que são utilizadas hoje em dia, de acordo com entidades que utilizam mais algumas ou outras. Eu acredito que a principal seja o CVE e o CWE. CWE
Common Weakness Enumeration, que é de fraquezas de código. Fraquezas de código são as que podem ocasionar uma vulnerabilidade. E o Common Vulnerabilities and Exposures, inglês meu é péssimo, mas desculpa. Que é basicamente da vulnerabilidade em si, e que são disponibilizadas esse ranking, essa lista de vulnerabilidades que tem uma determinada classificação, é disponibilizada pelo NIST, que é um órgão dos Estados Unidos, talvez equivalente à BNT aqui no Brasil. E aí, dentro de tudo isso, a gente vai seguir na prática, codificando algumas questões que a gente precisa estar atento e que a gente vai falando mais ao longo da apresentação, mas que a gente precisa estar atento e que podem ocasionar em problemas de segurança na hora que a gente vai codificar, na hora que a gente vai desenvolver um determinado software, relacionados a controle de acesso, ao protocolo de comunicação que a gente está utilizando, senhas, a questão da própria tolerância a falhas, não só porque uma falha pode ocorrer não só necessariamente por uma ação humana, mas por uma falha da natureza, a queda de energia, pico de energia, qualquer problema que pode ir desde do hardware, até no software, até a camada da organização, que não está necessariamente relacionado a um ataque intencional, mas que pode ocasionar um problema de segurança, e que é algo que precisa ser tratado do mesmo jeito. Essa questão de recuperação de falhas, se um sistema cai, quando ele voltar, o meu software, o software que eu estou desenvolvendo, o que ele tem que fazer quando ele está se recuperando de uma falha, como que ele deve agir. É algo também que precisa ser bem colocado. A questão de utilizar outros módulos de software que você não desenvolveu, você precisa garantir que, pelo menos para o que você está utilizando esse módulo, para o que você está utilizando esse software, você vai ter uma garantia de que vai estar funcionando para o seu contexto e que você não vai falhar, porque você pegar um software de um terceiro e não avaliar uma determinada falha pode ocasionar um problema no seu software que você não estava prevendo inicialmente. E a própria questão de validações, tanto de regras de negócio, quanto da própria estrutura de codificação, que você precisa analisar ao longo do seu ciclo de desenvolvimento, que é o que o Kanashiro vai falar um pouco mais agora. Agora falando mais sobre o ciclo de desenvolvimento em si, né? Então, baseado nisso que o Arthur Alexandre acabou de falar, conceituando segurança, nosso problema que a gente tem hoje em dia relacionado à grande quantidade de vulnerabilidades que a gente tem no software devido à má codificação, a gente está querendo mostrar aqui um pouco sobre como trazer essas questões para o nosso ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, aqui a gente vê que, por exemplo, 50% dos problemas de segurança podem surgir desde o nível do design, antes de você começar a implementar o seu software. Então, isso mostra que não adianta também só pensar na hora da gente ir lá e codificar. Então, a gente tem que pensar desde design, desde requisitos. Então, todas as nossas fases do ciclo de vida do software, a gente tem que estar pensando em segurança e não deixar que isso vire uma bola de neve e, ao final, a gente queira resolver todos os problemas de segurança que tem no nosso software, porque aí isso vai sair muito mais caro, vai trazer futuras manutenções corretivas, que aí vai gerar muito mais custo para o projeto. Então, a gente tem que se preocupar durante todo esse desenvolvimento. E aí a gente também vê que na verdade, assim, os frameworks e técnicas que a gente utiliza, poucos apresentam algumas práticas para garantir essa segurança do código em si. Então, a gente sentiu essa necessidade e a gente vai mostrar um pouco mais para frente alguma coisa que tenta trazer um pouco mais para o ciclo de desenvolvimento essas questões de segurança. E também a questão que alguém poderia falar assim, mas para resolver esse tipo de problema, a gente só tem que testar o nosso software, né? Mas, assim, alguns estudos apontam, estudos que a gente pesquisou, por exemplo, do norte-americano, inclusive, principalmente dessa agência norte-americana, que é o NIST, que a gente tem algum contato com alguns pesquisadores lá, que apenas testes não resolvem a nossa vida. Porque, como todo mundo sabe, é impossível a gente testar 100% do nosso software, é impossível a gente testar todos os estados possíveis que nosso software pode atingir. Então, é impraticável a gente conseguir testar tudo, então só teste não funciona. A gente tem que ter algo a mais do que teste. Apesar de também ter que ter teste, né? Não deixar o teste de lado, mas só o teste não funciona. Então, no caso a gente vai mostrar aqui mais ou menos uma figura que exemplifica aqui o ciclo de vida normal de um desenvolvimento de software, né? Que a gente começa lá na análise de requisitos,
onde a gente levanta os nossos requisitos. Aqui a gente já tem que pensar na segurança do código desde aqui no início do nosso ciclo de vida, né? Ver um design, quando você vai projetar o seu software, a gente implementa, com isso a gente testa e aí a gente vai e evolui isso, iniciando o ciclo novamente, né? Que a gente revê o que aconteceu de bom e de ruim e a gente vai rodar o nosso ciclo novamente. Aqui só foi para dar uma ideia mais ou menos do ciclo de vida mesmo de software. Partindo dessa perspectiva de vulnerabilidade, segurança de código, a gente tem que considerar a segurança como um requisito em si do nosso software e não deixar de tratar como segurança no final. A segurança tem que ser um requisito nosso. E a gente tem que parar de tratar como vulnerabilidade ao final do software. O nosso software tem tal determinada vulnerabilidade. E quando a gente encontra isso, isso vai ser um bug do nosso software. Então a gente tem que mudar a nossa visão de segurança. A gente tem que parar de pensar em segurança e isso vai se tornar um requisito e a vulnerabilidade vai se tornar um bug. Porque geralmente algumas vulnerabilidades não vão alterar o funcionamento do seu software, então muita gente fala, isso não é um bug, ainda está funcionando aqui meu software tranquilo, é um estado específico que provavelmente ninguém nunca vai conseguir atingir esse estado, então não vai fazer diferença. Então às vezes você pode acabar deixando isso para lá, mas a gente tem que considerar, a gente tem que começar a ver isso como um bug do software, independente de atrapalhar ou não o funcionamento do software em si. Aí aqui a gente listou aqui por alto algum baseado nas etapas do ciclo de desenvolvimento, algumas práticas que a gente tem que ter assim, pensando na segurança do nosso software, né? Então, na análise de requisitos, a gente tem que levantar desde requisitos não funcionais, funcionais e não funcionais de segurança, que desde controlar acesso de usuário a determinadas coisas. Por exemplo, hoje o Alexandre estava me falando aqui, por exemplo, no Instagram, eu não sabia que tem como você ter um perfil privado lá. Só que ele disse que na URL lá do site, se você souber a URL do cara, você consegue acessar as coisas dele, mesmo sendo privado. Então, assim, algumas coisas de acesso que na hora de implementar, você talvez tenha esquecido e acaba comprometendo o software, né? Então, a gente tem que levantar requisitos funcionais e não funcionais também, questão de disponibilidade, etc, essas coisas. Então, lá no início do nosso ciclo de vida, a gente já tem que pensar nesse tipo de coisa. Na hora do design, a gente já tem que aplicar alguns princípios de segurança e bom design, que o Arthur vai falar um pouco mais pra frente, que já existem algumas boas práticas na hora de você projetar o seu software para você garantir o nível de segurança que você queira no seu software. Você tem que usar principalmente padrões de projetos já bem consolidados, né, que muitas pessoas já testaram e já validaram, etc., que isso vai te trazer uma maior segurança para o seu software. Na hora de implementar mesmo o software, né, a gente tem que sempre utilizar de boas práticas de programação, boas técnicas, né, que vai reduzir, além de melhorar a manutenção, vai reduzir a chance de ter uma fraqueza no seu código. E também você tem que ter conhecimento acerca da linguagem que você está usando, né? Porque como tem algumas funções de algumas linguagens, por exemplo, principalmente de C, que só de você usar aquela função você já tem uma vulnerabilidade embutida no seu software, né? Porque às vezes é um erro da implementação da própria linguagem, que às vezes é uma vulnerabilidade da linguagem e você está usando e não sabe. Então, na hora de implementar, você tem que ter uma certa noção da linguagem em si que você está utilizando para não deixar essas brechas no seu software. Na hora de testar, além de você ter os seus testes automatizados, você deve tentar cobrir o máximo possível do seu software, com certeza. Mas além disso aqui, a gente propõe que a gente utilize de análise estática de código, que auxilia bastante esse tipo de coisa. A gente vai falar um pouco mais na frente também de análise estática de código. Mas, como a gente não consegue testar tudo no nosso software, a ferramenta de análise estática, como é uma ferramenta especialista, ela vai te apontar algumas coisas que provavelmente você não vai ver na hora que você estiver testando, na hora que você estiver codificando, e ela vai te apontar algumas ameaças de vulnerabilidade, algumas fraquezas no seu código, que aí você vai, com o auxílio dela, você vai conseguir identificar e aí você vai lá e corrigir essas coisas. E durante a evolução, que seria justamente a hora que a gente vai dar a volta ali no nosso ciclo, né, a gente tem que rever a saúde do nosso código para o próximo ciclo, que seria a gente identificar o que está de bom, o que tem de fraqueza no nosso código, refatorar ele se necessário, para iniciar um novo ciclo com o seu código já meio que isento de fraquezas, né? E agora aqui a gente vai falar um pouco do design de código, aquilo que a gente estava falando, que metade das fraquezas está relacionada ao design, então a gente trouxe algumas ideias aqui relacionadas ao design que o Arthur vai apresentar. Certo. Bom, design de software é
basicamente as decisões que você toma em cima do seu software, que vão desde o nível arquitetural até a sua implementação, ou seja, tem vários níveis aí de decisões. E, na verdade, é que todo software você tem que cuidar do seu design, porque isso é fundamental, é fator de qualidade. E isso que garante manutenibilidade no seu software, garante você poder até testá-lo. Se o seu software é bem complexo, você tem dificuldade de testá-lo, de realizar testes automatizados. E essas ideias de bom design têm que ser aplicadas também na segurança, certo? Porque isso vai ter uma consequência muito interessante também. Primeiro, existem também algumas ideias relacionadas já a princípios de segurança, certo? Esses princípios de segurança, por exemplo, já vou citar alguns aqui. Privilégios mínimos é um princípio que é divulgado na literatura aí, justamente que diz que todo acesso que se tem a informações do software deve ser o mínimo possível para que quem estiver executando aquela operação possa executá-la de maneira correta. Ou seja, você deve expor o mínimo possível a superfície do seu software em relação aos dados que ele tem, em relação aos métodos de acesso que ele tem, certo? Isso é o princípio de redução de superfície de ataque. O princípio de falha e segurança, por exemplo, é um princípio que diz que você deve, sim, identificar todas as falhas possíveis que seu software tem de maneira separada e uma vez que você identifica essas falhas de maneira separada, você consegue tratá-las adequadamente também, cada uma separadamente. Ou seja, você tem que identificar quais possíveis falhas que você pode ter ali num determinado momento do seu software, determinado comportamento inesperado que você pode ter, e saber se recuperar bem, de maneira adequada, dessa falha, certo? Outro princípio também interessante é a separação de interesses. Quando você está trabalhando com questão de segurança, muitas vezes, principalmente para os requisitos funcionais de segurança, você está fazendo um mecanismo, você está desenvolvendo módulos do seu software que vai tratar justamente esses mecanismos de segurança específicos, certo? E o que esse princípio fala de separação de interesses é que, assim como no design normal que você faz do software, é interessante você manter as coisas coesas, certo? Ou seja, você tem métodos específicos dentro do seu código que que fazem tratamentos específicos de segurança, ter classes específicas que fazem um conjunto de tratamentos específicos e separar bem esses conjuntos de coisas, porque elas também fazem parte do seu código, certo? Ou seja, princípios de design mesmo aplicados na prática à segurança. A próxima. Certo. Vou falar um pouco de novo aqui sobre os princípios e vou entrar um pouco agora do que seria isso na prática, no design, que tem consequência na segurança. Ou seja, como você pode aplicar esses princípios de segurança através de codificação, através de aplicar boas práticas de design, né? Por exemplo, privilégios mínimos. A ideia é que você só dê aquele privilégio para o usuário executar somente a operação que ele precisa realizar. Então, a ideia também é que você tenha métodos que realizam coisas pequenas, métodos que realizam coisas bem específicas mesmo, ou seja, métodos pequenos. Redução de superfície de ataque, isso diz que você pode atingir esse princípio através da redução de código, o menor número de métodos públicos, através de um maior encapsulamento das suas estruturas internas. Se você não expõe os dados dos seus objetos publicamente, por exemplo, você já está tratando, de certa forma, essa questão de redução de superfície de ataque. A defesa em profundidade é um princípio que diz que você deve sempre tentar se proteger de qualquer tipo de problema que pode vir a ter. E de maneira separada, preferencialmente também. Então, a modularização do seu código apoia esse princípio, né? Falha em segurança, por exemplo, é interessante você separar também, modularizar bem quais tipos de falha você pode ter, e você poderia estar utilizando, por exemplo, exceções para fazer esse tipo de coisa, e se recuperar dessas falhas adequadamente, né? Economia de mecanismos é um princípio que diz que mesmo módulos que executam o tratamento de segurança, o seu código deve ser o mais simples possível, deve ser o mais coeso possível, porque é um código também que você vai manter, certo? Então, a diminuição da complexidade ciclomática ou o tamanho dos métodos mesmos que são utilizados para fazer esse tratamento de segurança é muito importante para a aplicação desse princípio, certo? A mediação completa é um princípio de segurança que diz que todas as interações que você tem entre os objetos, ou seja, todas as chamadas de métodos, todas as operações que você tem, seja de usuário, ou seja, entre os próprios objetos do seu software, devem ser mediadas, devem ser verificadas. Então, toda vez que você chama um método de algum objeto e você passa
2 parâmetros, 3 parâmetros, você deve verificar se esses parâmetros que estão vindo são adequados, vêm no formato que você deseja e se você pode realizar as operações que você quer em cima desses parâmetros, né? Isso vem também muito da programação segura, né? É um conceito que vem da programação segura. Ou seja, se você na prática, quanto maior a quantidade de parâmetros que você tem por método, por exemplo, maior vai ser o seu esforço, maior vai ser a quantidade de código que você vai ter que ter para verificar esses parâmetros, para verificar se esses parâmetros são adequados ou não para ser utilizados. Então, a diminuição do número de parâmetros pode ser interessante, ou seja, a melhoria da assinatura dos métodos das suas classes pode ser interessante para melhorar para alcançar esse princípio. E, por fim, separação de interesses, que é justamente a modularização dos módulos que vão estar tratando o código, que vem muito relacionado à autocoesão e baixo acoplamento. Agora a gente vai mostrar alguns exemplos mais ou menos práticos de como que a gente pode até identificar algumas vulnerabilidades, vai ser muito poucos comparado à quantidade de vulnerabilidades que tem, mas é só uma amostra do que, às vezes, o que a gente pode fazer sem se atentar ao fato de que a gente está ocasionando, está gerando uma fraqueza de código que pode ocasionar uma vulnerabilidade. Por exemplo, referência a ponteiros nulos. Nesse caso aqui é um exemplo de um programinha escrito em C, em que, basicamente, dentro da nossa função principal, ele está recebendo o retorno de uma função, get command, e depois a gente faz o uso desse ponteiro. A função retorna um ponteiro, retornaria um ponteiro, a gente pega esse ponteiro e utiliza ele em outro contexto, numa chamada de sistema no caso. A questão é, que garantia que a gente tem de que essa função vai retornar algo? Às vezes a gente trata isso considerando que a função vai retornar alguma coisa, mas se a gente não tratar isso, a função pode não retornar nada e a gente vai fazer uso de um ponteiro que é nulo. Ele não está apontando para nada, já que a função não retornou. Não teve retorno. Nesse caso, o que seria uma solução correta? Uma possível solução, lógico, existem N possibilidades de corrigir algo. Eu só fazer o uso desse ponteiro em específico, eu estou falando isso dentro do contexto da linguagem C, fazer uso desse ponteiro a partir do momento de que eu sei que ele não é nulo, eu sei que a função retornou alguma coisa para ele. Lógico, como eu disse, existem N soluções, existem N possibilidades, você pode verificar, é ideal você verificar tanto isso aqui quanto nessa parte, quanto, por exemplo, essa própria função getCommand, se é você que está desenvolvendo ela, você também tratar isso, garantir que ela vai retornar alguma coisa, ou que, no caso, se ela for retornar nulo, que faça parte da sua documentação, que faça parte do seu entendimento a respeito do código, de que quando ela retorna nulo, tem alguma consequência, e aí isso você vai tratar quando você for utilizar ela. E é um exemplo basicamente simples em relação a ponteiros nulos. Em relação a buffer overflow, de acordo com o OASP que o Arthur tinha citado no início, está entre, acho que entre as 3 maiores vulnerabilidades, que tem maior ocorrência no mundo, se eu não estiver enganado, mas está entre as 25, eu acredito que esteja entre as 3 primeiras. Um exemplo simples, também em linguagem C, uma coisinha básica, eu não sei se a maioria aqui já teve um pouco de contato com a linguagem C, mas basicamente uma funçãozinha simples que armazenou que instancia um array, um espaço de memória de 10 espaços de inteiro, e faz uso de um determinado valor para acessar um determinado índice, para acessar um espaço, nesse espaço de memória. Um espaço de memória de 10 inteiros, eu quero acessar um determinado espaço, 5, 6. O problema é que, quando eu estou recebendo aquele index na função, eu não sei que valor que ele tem. Se eu vier, por exemplo, um valor 10, por exemplo, na linguagem C, o espaço de memória você vai indexar de 0 a 9, no caso um espaço que tem 10 de espaço, um array. Nesse caso, você vai estar extrapolando o seu espaço da função. O que isso vai ocasionar? Você vai escrever na memória, porque a linguagem C é uma linguagem que te permite escrever
assim, com uma certa liberdade, ela dá uma certa liberdade, isso também ocasiona um certo risco, você vai acabar escrevendo um espaço de memória que não te pertence. Não pertence a esse contexto do programa. Isso se isso for permitido, se a linguagem, se o próprio compilador não identificar isso, não te alertar, pode acontecer que você escreva no espaço de memória de outro programa ou do seu próprio programa em outro trecho que não era para ser escrito. Isso abre brechas, inclusive para um atacante, por exemplo, ter acesso a trechos do seu código que você não queria que ele tivesse. Isso é uma falha de segurança muito grave e tem um impacto muito grande por uma coisa que, às vezes, a gente acaba não se atentando. Uma possível solução de um código para corrigir isso. A gente verificar, já que está recebendo esse índice, a gente verificar se ele está dentro se eu posso utilizar ele, se ele é um valor utilizável. No caso, como a gente declarou um índice, um array com um espaço de memória com 10 para 10 inteiros, o índice tem que estar entre 0 e 9. Então, a gente só vai fazer uso disso a partir do momento que o valor recebido esteja nesse intervalo. Se não tiver, a gente não faz uso. Nesse caso, retorna até uma mensagem dizendo que está fora do contexto, retorna um valor que, para o código, representa que está fora do contexto do array. E isso é uma técnica, é uma possibilidade de correção, lógico, existem N possibilidades, mas tem coisas que a gente acaba não se atentando e que, como o Arthur já tinha falado mais no início da apresentação, o Kanashiro também abordou um pouco, acho que a gente tem que começar a se atentar em todos os passos que a gente vai fazendo ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. A gente vê pequenas coisas que a gente faz e não se atenta e que podem ocasionar um problema. Só que mais um exemplo mais simples, que o Kanashiro tinha falado lá, que eu já comentei com ele uma coisa a respeito do Instagram, é só um detalhezinho que se você tem um link para uma determinada foto em específico de um perfil, você consegue acessar essa foto a partir desse link sem precisar estar autenticado. Ou seja, o que isso vai impactar? Alguém pode até ter um perfil privado, você pode ter o seu perfil do Instagram, você pode colocar ele como privado, mas se alguém tiver o link para a foto em específico, não vai precisar autenticar ou não vai precisar estar na sua lista de amigos para conseguir ter acesso a essa foto. Isso é uma falha de segurança do Instagram? Não necessariamente. A gente tem que também entender o que é a política deles, nesse caso, se eles preferiram adotar essa política. E aí, nesse caso, entra naquela questão de que a gente tem que tomar cuidado com softwares de terceiros, de que, às vezes, pode não se adequar à política que a gente está querendo adotar no nosso software, e a partir do momento que a gente utiliza ele, a gente está assumindo riscos em relação a isso. Mas, em relação a esse exemplo, é mais ou menos isso que a gente estava conversando, mas, nesse caso, sendo uma falha, porque é algo inesperado, algo que a gente não estava programando. Aqui é basicamente um trechinho de código de Ruby on Rails, basicamente, em que a gente tem dois trechos. Primeiro, uma view em que a gente vai gerar um determinado botão, em que só vai ter acesso se for administrador. Se não tiver autenticado como administrador, não vai gerar esse link para um determinado botão. E um controller que, num trecho ruim, você não precisaria identificar, você não validaria isso, já que, beleza, se eu não estou mostrando o botão, não tem por que eu ficar fazendo verificação. Eu sei que quando o cara acessar o botão, com certeza ele está autenticado. A questão o botão vai gerar um link. Do mesmo modo, se a pessoa não tiver, se a pessoa tivesse acesso a esse link, ela não precisa estar autenticada ou não. Isso vai gerar uma falha de segurança, muito grave, por sinal, se for uma página de administração do seu software, por exemplo. Nesse caso, uma solução é que, além da verificação nesse contexto, no contexto de uma view, que é o trecho de cima, você também precisa verificar na sua controller. Todas as etapas que você estiver trabalhando, o máximo possível que você puder trabalhar, é importante você aplicar técnicas de segurança, você assumir uma postura de programação segura de que o que aconteceu lá em outro contexto não necessariamente vai garantir o seu contexto. E aí, por último, só um exemplozinho também que em linguagem C, mas isso também, esse exemplo em específico pode se aplicar em outras linguagens de gerenciamento de memória, nesse caso, em que ponteiro pendente, a tradução que a gente colocou,
Mangle Pointer, se eu não estiver enganado, o nome em inglês. Mas, basicamente, se você aloca um ponteiro para uma determinada função no contexto de uma função, e você retorna a referência para esse ponteiro, o que acontece? Por exemplo, isso foi chamado uma função principal, na função main do código. Quando volta para ela, essa função é para ser destruída. Ela deixa o que estava alocado lá na sua pilha no seu stack, no stack do programa, é perdido, pede a referência para ele, mas como você vai continuar apontando para um determinado trecho de memória, quando você for trabalhar com ele, você está escrevendo em algo que não necessariamente pertence mais ao seu programa. E aí isso vai ocasionar uma invasão de memória que vai ser mais ou menos aquilo que eu já tinha falado em relação ao buffer overflow, que uma pessoa maliciosa, ou até acidentalmente, você pode acabar escrevendo um trecho de memória em outro contexto do seu próprio programa, por exemplo, e ter acesso a coisas que não era para ter. O seu programa vai se comportar de um modo inesperado. Vai perder a integridade do seu programa. E aí uma solução para... uma visão em relação a isso, não necessariamente a solução para o problema, mas um princípio é que você... Obrigado. Que você precisa aplicar dentro de um determinado contexto. Se você alocou um espaço de memória dentro de um determinado contexto, você só vai utilizar nesse contexto. Você utilizar em outros é uma má prática de programação que pode ocasionar problemas de segurança como esse. Lógico, esse é um exemplo, esses são alguns exemplos que a gente tem que ver no dia a dia, mas nem sempre a gente consegue identificar todos, e aí para isso a gente precisa de meios que nos auxiliem, né? Aí o Kanashiro vai falar um pouco agora. Como o Alexandre falou, identificar esse tipo de coisa, se você não tem um determinado conhecimento sobre algumas vulnerabilidades, na hora que você está codificando, você não vai encontrar na hora, né? Então, pode passar, com certeza, passar alguma coisa. Aparentemente são coisas bestas, né, que ele mostrou aqui, então, mas assim, às vezes pode passar despercebido. Então, para auxiliar esse tipo de coisa, a gente traz junto aí a análise estática de código e consiga umas ferramentas automatizadas que vai auxiliar a identificar essas coisas para você corrigir ela dentro do próprio ciclo de desenvolvimento. Então, a análise estática, ela faz uma análise sobre as estruturas estáticas do seu código. Você não precisa executar o seu código, então não é tão custoso assim, né? Então, você não precisa estar com o seu código rodando para você fazer sua análise estática, etc. E ela pode ser usada para você extrair algumas métricas de código-fonte, algumas coisas relacionadas ao design do seu código, a complexidade cromática, número de métricas, quantidade de linhas, etc. Tem algumas ferramentas que fazem análise estática de código e também identificar algumas fraquezas, que seria esse tipo de coisa que o Alexandre acabou de comentar. Então, essas ferramentas vão te apontar essas fraquezas. E para isso, algumas realizam compilação do seu código ou não, mas nunca vai executar o seu código. Então, é algo menos custoso e que vai te trazer informações importantes para corrigir essas fraquezas. Aqui a gente trouxe algumas ferramentas livres, claro, tem outras ferramentas que são melhores do que essa para você tentar inserir isso no seu ciclo de desenvolvimento. A gente tem o Celang, é um compilador em si, mas a gente tem um módulo do Celang que é o Celang Stack Analyzer, que é uma ferramenta que vai te apontar, ela roda no código C++ e Objective-C, eu acho, que vai apontar algumas dessas fraquezas do seu código para você ir lá e corrigir. A gente tem uma ferramenta aqui chamada Mesuro, que a gente da UNB, juntamente com o pessoal da USP, mantém, que ela é uma ferramenta de monitoramento de código, que ela é mais voltada, talvez, para a qualidade do design do seu código, mas isso, como o Arthur explicou, pode trazer algumas informações relacionadas à segurança do seu código. Quem quiser acessar, ela está pública, o site é mesuro.org. Você pode passar um repositório Git, etc. E ela faz a varredura do seu repositório, faz a análise do seu repositório. A gente trouxe aqui também o CPP Check, que é outra ferramenta bastante famosa, que também aponta esse tipo de fraqueza no seu código. Ela aponta em qual linha, em qual lugar que tem essa fraqueza para você ir lá e corrigir. E outra ferramenta aí que é bastante conceituada pela galera que pesquisa nessa área, que é o Frama-C, que ela é um pouco mais complexa de se utilizar, demanda um pouco mais de entendimento da ferramenta, mas o resultado dela é bem satisfatório e consegue pegar boa parte das fraquezas que ela se propõe a identificar, né? Passa aí.
E aqui a gente trouxe uma figura, uma proposta que a gente põe para inserir essa análise de código dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. Aqui a imagem, não sei se está muito boa para ver, mas a nossa ideia que a gente traz aqui é a gente conseguir fazer essa análise do nosso código de maneira rápida, que seria toda vez que, por exemplo, você vai dar um commit lá no seu projeto, você, antes, rodar a ferramenta de análise estática, já identificar as vulnerabilidades e já fixá-la antes de você puxar o seu código lá para o seu repositório. E outro momento do ciclo que você faria isso seria, por exemplo, no final de um sprint, por exemplo, você ir lá e analisar todo o seu código como um todo, para você refatorar essas coisas, para no próximo ciclo você estar com tudo ali dentro do esperado, dentro do que você especificou ali no início do seu projeto. Então são esses dois principais momentos que a gente propõe assim, para fazer essa análise tática de código, que isso lá na frente parece que não faz muita diferença, mas você fazendo isso no seu dia a dia vai evitar muitas futuras manutenções corretivas do seu software, que aí vai vir um cliente reclamar, tem vulnerabilidade tal aqui, alguém conseguiu fazer tal coisa aqui, não devia, e aí você vai gastar mais dinheiro tendo que corrigir esse tipo de coisa, sendo que você poderia ter achado lá durante seu ciclo de desenvolvimento. Bom, nossa palestra foi justamente para mostrar que mesmo a gente não sendo especialista em segurança de software, a gente tem estudado e a gente consegue já tratar, de certa forma, com esses pequenos passos, um pouco desses problemas que tá muito latente hoje em dia e tem consequências enormes dentro aí do mercado de software em geral, né? A gente espera que vocês tenham gostado da palestra. A gente vai abrir agora para pergunta, para quem quiser perguntar alguma coisa. A gente está aberto também. Quem quiser mais informação, a gente pode passar depois os próprios trabalhos de conclusão de cursos nossos também, os links para acessar esses documentos, referências também, se for preciso. E a gente sempre está aberto a contato também. Quem tiver interesse, a gente pode conversar depois. Muito obrigado, todo mundo, pela palestra, por ter visto a palestra aqui. E se tiverem gostado da palestra também, aproveitem para votar aí, por favor, no aplicativo do FISE. Muito obrigado. Vamos abrir para pergunta agora. Quem tiver uma pergunta, fica à vontade. Vocês sugerem que se realize análise estática de código a cada modificação que você faz no código, mas eu queria entender como é que funcionaria, como é que isso funciona realmente na prática, pela praticidade de você, porque dependendo do tamanho do seu software, talvez não seja prático você fazer análise estática do seu código a cada commit que você faz, como o Canax deu ali. Vocês fazem isso de vocês e seria prático você fazer isso? Então, a ideia é que essa análise rápida você não faça sobre o projeto todo. Entendeu? Você faz, por exemplo, os arquivos que você alterou, porque uma vez que você já tem consciência do seu projeto, por exemplo, se você faz medições normais, quando você alterar algum arquivo, você já faz aquela análise em cima daquele arquivo, que vai ser uma coisa bem mais rápida e você vai ter um feedback bem rápido aí, para você, em tempo de commit mesmo. Beleza, muito obrigado, pessoal. Obrigado.